meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de volta, depois de 3 semanas acompanhando aí a saga do nosso amigo Alexandre Rosa. Eu acho que chegou o momento da gente dar uma parada para conversar sobre a nossa pesquisa, porque não basta eu colocar aqui os relatos, convidar as pessoas para falarem sobre suas experiências e simplesmente deixar correr a revelia. Porque vocês sabem que o que eu faço aqui não é uma simples exposição de relatos. A gente faz aqui uma pesquisa. E essa pesquisa que eu faço, eu trago aqui através do YouTube para compartilhar com vocês não só o material de pesquisa, os dados que a gente usa para chegar às nossas conclusões, mas também a gente abre espaço para discussão. Por quê? É uma pesquisa, mas é uma pesquisa compartilhada. Qualquer pessoa no mundo que esteja interessado na pesquisa sobre espiritualidade, de modo geral, pode contribuir com o nosso trabalho. Então é preciso que eu coloque aqui quais são os parâmetros dessa pesquisa, os objetivos, os métodos, para que a gente possa caminhar numa determinada direção, de forma consciente. O que é que a gente está fazendo aqui? Então veja só, eu sempre digo, a nossa pesquisa não é científica. Ela não é científica por uma simples razão. Porque os métodos científicos atuais ainda não permitem uma pesquisa num campo da espiritualidade, no campo em que o objeto de pesquisa é algo intangível, é algo que a gente não pode tocar, a gente não pode medir, a gente não pode verificar. O método científico foi criado para o estudo das ciências exatas, a física, a matemática, a química, e até a biologia, por exemplo, que não é do campo das ciências exatas, mas é do campo das ciências da natureza. Então, nesses campos, a gente pode medir, verificar, reproduzir algumas experiências, levar para o laboratório, e em qualquer lugar do mundo onde você faça essa pesquisa, ela tende a dar os mesmos resultados, desde que você monte os seus parâmetros semelhantes, seus critérios, seus métodos, seus instrumentos de pesquisa. Ela tende a ser repetida e tende a levar a uma verdade estabelecida, a um conhecimento objetivo. Então, para fazer uma pesquisa na área da espiritualidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque cada um vai seguir suas tendências, né? O problema é que no mundo material, você faz uma pesquisa como essa, num determinado campo, você vai, por exemplo, num bioma da Caatinga, e você faz a relação das espécies de plantas, de animais, como é o solo, qual é o regime de chuvas, e tudo pode ser repetido. Outra pessoa pode ir lá, medir e verificar tudo e vai encontrar as mesmas coisas, vai fazer o mesmo relatório. Já no campo da espiritualidade, isso não é possível, porque existem outros elementos que estão aí constituindo aquela realidade e que a gente precisa descobrir quais são e precisa considerar eles. Porque inclui o ser humano, e o ser humano não é apenas biológico, não é apenas físico. Aí nós estamos entrando no campo da metafísica, não é mais a física, é a metafísica. Quer dizer, algo que está além da física, algo que está no mundo intangível, um mundo onde as coisas não são concretas, um mundo onde possivelmente é criado e recriado pela própria mente do ser humano, que é parte daquele todo. Outra grande diferença é a posição do pesquisador. No campo das ciências exatas, o pesquisador deixa de lado a sua subjetividade, quer dizer, a sua opinião, seu modo de ver a coisa. Você não pode estudar, por exemplo, um elemento químico e dizer, não, eu vejo dessa forma porque é meu modo de ver, a minha visão de mundo me mostra isso. Não, na verdade, um elemento químico ele tem que ter suas características próprias. E qualquer pessoa que for estudar aquele objeto vai identificar aquelas características. Já no campo das ciências humanas, existe a visão de mundo, não tem como o pesquisador ficar fora do objeto de pesquisa, porque ele faz parte do objeto. Ele é um ser humano, vive numa sociedade, está pesquisando sobre o ser humano e sobre a sociedade.
No campo da espiritualidade é a mesma coisa. Muita gente cobra a impessoalidade, né? Por exemplo, quando eu me posiciono e coloco a minha opinião sobre um determinado assunto, as pessoas cobram a isenção. Eles, você não deveria dar sua opinião, porque você está mostrando aí algo que é puro, que tem que ser analisado com isenção. E, na verdade, nem uma coisa nem outra são puros propriamente. Nem o objeto de pesquisa, porque inclui o ser humano, e nem o pesquisador, porque ele mesmo é objeto daquela pesquisa. Ao mesmo tempo que ele pesquisa, ele é pesquisado por ele mesmo. Ele transforma o conhecimento naquele campo e é transformado pelo conhecimento naquele campo. Então, é impossível um pesquisador não se envolver quando ele trata do campo da espiritualidade. Ele termina sendo transformado pelo próprio conhecimento que ele está adquirindo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque num caso como esse, que a gente acaba de ver aí, a gente passou 3 semanas acompanhando o relato de Alexandre Rosa, muita gente fez críticas muito fortes às vezes, porque fica exigindo critérios pré-estabelecidos. Então, se o relato, por exemplo, ele foge um pouco da linguagem dos outros relatos, se as imagens que as pessoas trazem, elas se distanciam daquelas outras que já estão mais constantemente aparecendo, as pessoas tendem a desqualificar aquele relato. E quanto à interpretação que a pessoa dá, pior ainda, porque se a interpretação não se enquadrar dentro de alguma coisa pré-existente, que seja a crença de quem está assistindo, ou algum sistema já pré-estabelecido, ele é descartado como se não fosse válido. Mas a gente tem que considerar que num relato de experiência espiritual é impossível não haver a interferência, na interpretação pelo menos, assim como nas imagens, da própria cultura da pessoa que está relatando. O que é cultura? Cultura é tradição, conhecimento passado através das gerações, é aquele meio onde você foi criado, educado, onde as verdades que predominam naquela sociedade, elas terminam impregnando você. E quando você vai fazer uma interpretação de algum fenômeno que aconteceu com você, visual ou mesmo espiritual, seja lá o que for, você vai interpretar aquilo de acordo com sua cultura, de acordo com seus conhecimentos. Então, dependendo da época em que o fenômeno acontece, a linguagem que a pessoa usa para descrever aquele fenômeno é a linguagem que ela conhece. Então, digamos, no tempo de Elias, as pessoas que presenciaram o fim de Elias, que não morreu, segundo a Bíblia, ele foi levado para o céu com o corpo, no seu corpo, ele foi levado por uma carruagem de fogo. Então, se você hoje visse uma pessoa subindo em algum veículo que sai um fogo dele ou alguma luz e que esse veículo sai voando e levando a pessoa para longe, você não ia chamar de carruagem de fogo, você ia chamar de nave espacial. Ele entrou numa nave espacial e foi embora. Porque essa é a sua linguagem, é o seu conhecimento, é a linguagem que o contexto que você vive lhe oferece. No caso de Jesus, por exemplo, quando Jesus teve aquele momento lá na transfiguração, Moisés e Elias vieram para conversar com ele, montados em uma nuvem luminosa. Hoje, se você visse 2 pessoas chegando, envolto em alguma coisa que não tinha uma forma definida, parecia algo assim gasoso, mas luminoso, você ia dizer que ele veio montado numa nuvem? Isso tem lógica? A nuvem sustenta algum peso? A nuvem pode servir de transporte para alguma coisa, se não para água em estado gasoso? Quer dizer, com o conhecimento científico que a gente tem hoje, a gente não ia descrever daquela forma. Dizer que Moisés e Elias chegaram numa nuvem e da nuvem saiu uma voz que disse: "Este é o meu filho".
Então, a linguagem utilizada por quem escreveu aquele texto é a linguagem que ele dispunha na época. As figuras que ele utilizava para descrever aquilo que ele via tinha a ver com o seu conhecimento, sua cultura. Então, naturalmente, se uma pessoa no tempo de Jesus fosse contar um EQM, por exemplo, ele iria descrever todo o ambiente e tudo que ele estava vendo e vivenciando ali, de acordo com os conhecimentos, com a cultura que ele tinha, nos limites da linguagem que ele tinha. A linguagem limita muito, né? Porque na hora que você vai transformar aquilo em palavras, você usa as palavras que você conhece. Então, ao analisar uma experiência transcendental, uma experiência espiritual, seja de quase morte, saída do corpo, visão de pessoas já falecidas, visão de espíritos, audição de vozes, a gente tem que considerar que cada pessoa vai ter sua forma de ver e de descrever aqui. Você tem que considerar a cultura, a linguagem, conhecimento científico, contexto social, contexto econômico e tudo aquilo que molda o ser humano nas suas relações sociais e molda a sua forma de interpretar o mundo e as suas vivências. Então tem que haver uma flexibilidade muito grande. E hoje em dia, a gente sem perceber, a gente é influenciado pelo nosso tempo. Vivemos num tempo em que a ciência, há mais de 100 anos, a ciência vem dominando a mentalidade humana, a forma de ver o mundo. Então, as pessoas querem enquadrar os estudos da espiritualidade nos moldes do estudo da ciência. O que não é possível, não é viável. Pode ser até tentado, mas não vai ser possível fazer esse casamento aí, por enquanto. Muito embora a ciência já esteja começando a se mover no sentido de integrar também a espiritualidade. A ciência já integrou, por exemplo, o estudo da religião. Né? Existe aí a teologia que estuda a religião, mas não estuda Deus, porque Deus não é um objeto que possa ser estudado. Deus não pode ser observado, medido, quantificado, isolado. Então Deus não pode ser estudado. Deus não está no campo dos estudos científicos. Mas as religiões, sim. Você pode, através da antropologia, por exemplo, da teologia, estudar os rituais, as crenças religiosas, como elas foram construídas, como elas são praticadas. Aí é uma ciência do campo das humanidades. Existe também, não é, aquelas pessoas que têm suas verdades, né, pré-estabelecidas, suas crenças, e quando aquele relato foge, por exemplo, daquilo que ela considera como verdade, ela rejeita aquele relato. Então tem gente que diz assim: eu estava assistindo o relato e ia tudo muito bem, até que falaram de religião, até que colocaram no meio a religião. Muitas vezes a pessoa está até confundindo, né, religião com filosofia dos grandes mestres, ou conhecimento transcendental trazido pelos grandes mestres. Por exemplo, é muito complicado usar a palavra Deus nas nossas análises. Porque quando a gente fala Deus, Deus tem múltiplos significados. Então, eu acho que a palavra Deus, ela deveria até ser evitada de ser falada numa pesquisa como essa. Mas às vezes escapa e eu falo a palavra Deus e causo a maior confusão com isso. Por quê? Porque cada um tem a sua visão de Deus. Aí quando eu falo em Deus, a pessoa diz, não, Deus não é isso, Deus não é aquilo, Deus existe, Deus não existe. O ateu vai dizer que eu misturei EQM com religião e vai achar ruim. Mas acontece o seguinte, como eu disse, eu sou também uma pessoa, eu sou o pesquisador, né? Mas eu sou uma pessoa que estou inserido também no objeto de pesquisa. Eu tenho minha cultura, eu tenho meu conhecimento científico, eu tenho minha visão de mundo, tenho minhas crenças, não no sentido religioso, mas aquelas coisas que eu acredito que são verdades, por exemplo, e tudo isso interfere na minha análise. Aí há quem diga, então não faça análise, mostre apenas o que as pessoas estão relatando e não comente nada. Mas aí não seria uma pesquisa, seria apenas uma
observação, sem raciocínio, sem análise crítica, sem investigação. Então, eu normalmente eu escuto o relato das pessoas e depois eu faço a minha análise. Mas essa minha análise está extremamente comprometida comigo mesmo, com a minha própria cultura. Então, diferentemente de uma pesquisa no campo das áreas das ciências exatas, por exemplo, que o pesquisador obrigatoriamente está fora, está observando o objeto de fora, nesse caso da espiritualidade, eu estou observando de dentro para fora. Eu estou inserido dentro do objeto. Então não tem como eu fazer uma análise e não colocar muito de mim naquela análise. Assim como cada um de vocês, assim como cada um de vocês que estão assistindo e também tem os mesmos interesses, vão analisar aquilo e vão usar os critérios pessoais de vocês. E vão considerar verdadeiro aquilo que combina com aquilo que você acredita e falso aquilo que não combina. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? É justamente por isso, para poder trazer um pouco mais de consciência para vocês que são meus parceiros aí nessa pesquisa, para a gente poder ir tomando um rumo mais unitário na forma de analisar. Eu sei que isso é impossível, mas pelo menos que vocês tenham consciência do que estão fazendo quando comentam, por exemplo, quando fazem um comentário. Quando olharem para si mesmo e verem seus critérios de análise. Pelo menos saber de onde eles vêm, para onde eles vão, se eles podem ser aplicados ali naquele tipo de pesquisa, se não pode. Então, com base nas nossas crenças, na nossa visão de mundo, nas nossas caixinhas, muitas vezes a gente faz duros julgamentos das pessoas que estão ali contribuindo de forma generosa no compartilhamento daquela sua experiência. Às vezes até usam palavras ofensivas e agridem as pessoas. E abrindo um parêntese aí para essa questão dos comentários, eu quero lembrar que os comentários no nosso canal, eles são sempre supervisionados. Porque uma coisa que eu não admito, eu admito a discordância, eu admito o questionamento, inclusive não é só uma questão de admitir, eu desejo que vocês questionem, que vocês analisem criticamente, coloquem suas posições, mas eu não admito ofensas, falta de educação, falta de ética, por exemplo, que hoje em dia é a coisa mais comum na internet, né? As pessoas, inclusive, nem colocam o nome verdadeiro delas, colocam outro nome ali no perfil, não colocam as fotos dele, às vezes, colocam apelidos em vez de nome, que é para poder usar uma linguagem ofensiva, agressiva. E o que eu quero dizer é que eu sei que isso funciona nas redes sociais. Nos comentários aí das notícias, são coisas absurdas, as pessoas se agridem, mas eu quero lembrar que aqui no nosso canal a gente tem a possibilidade de fazer uma moderação. Então, eu não admito nenhum tipo de ofensa à pessoa que está sendo entrevistada, que está ali relatando está ali relatando a sua experiência. Então, quando eu vejo uma pessoa que, por exemplo, não tem nível, né, para entrar nessa discussão, para participar de uma forma séria dessa nossa pesquisa, e ela coloca um comentário ofensivo, depreciativo, seja da pesquisa em si, seja do canal, seja do entrevistado ou até do apresentador mesmo, e ultrapassa o nível de tolerância, aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa pessoa e silenciar ela. Então tem muita gente já silenciada. Se eu não fizesse esse trabalho de silenciar as pessoas que não têm nível para entrar na discussão que a gente está fazendo ali, vocês iam ver a balbúrdia que era, porque com todo esse critério, com todo esse cuidado, a gente ainda vê, né, certos comentários que não deveriam estar ali, né? Uma coisa boa, né? Por conta dessas pessoas, eu não deixo de ler nenhum comentário. Todos aqueles comentários que vocês recebem com um coraçãozinho significa foi lido. Eu não coloco um coraçãozinho sem ler o comentário. Eu leio todos eles. Aqueles que eu vejo que eu preciso dar uma resposta, eu dou uma resposta. Aqueles que eu vejo que basta colocar um coraçãozinho para dizer eu gostei do seu comentário, obrigado por participar, eu faço isso porque
Por mim, eu responderia a cada um, eu entrava em diálogo com cada uma das pessoas, como fazia antes, mas agora são centenas de comentários e não tem como a gente responder a todos. Então eu respondo a alguns, mas leio todos. E principalmente para garimpar justamente aqueles mais ofensivos. E os mais ofensivos eu silencio aquele usuário e ele passa a poder assistir os vídeos, mas ele não pode mais comentar os vídeos. Então é bom você fazer antes uma moderação do seu comentário. Pode ser verdadeiro, pode dizer o que pensa, pode ser contrário, pode questionar, pode criticar, mas com uma linguagem não ofensiva, uma linguagem ética. Ser ético é saber viver em comunidade, saber respeitar a individualidade do outro e o direito do outro. Então, o que é que eu trago para o meu canal? Eu trago para o meu canal uma diversidade incrível de experiências humanas. O meu critério não é enquadrar nenhuma das experiências dentro de sistemas que eu acredito, mas aquilo que eu acho que pode ser compartilhado eu coloco no nosso canal. E aquilo vai servir para construir nosso conhecimento dentro do campo da espiritualidade. E a gente tem que saber entender a linguagem, não só das imagens que as pessoas veem e traduzem para a gente, mas as próprias análises que elas fazem de suas próprias experiências. Como eu já disse várias vezes, uma pessoa que é evangélico vai ver aquela experiência de uma determinada forma, vai usar uma linguagem adequada para aquilo que ela acredita, para o sistema que ela está inserido. Um ateu vai também interpretar aquilo dentro do sistema que ele crê, porque o ateu ele crê. Ele crê que Deus não existe, por exemplo, mas ele crê naquele sistema de negação da existência de Deus. Então, a gente não pode buscar uma verdade na interpretação das pessoas, porque elas serão as mais diversas possíveis, elas irão variar com o tempo, vão variar com a cultura, vão variar com o lugar geográfico onde a pessoa vive, vai variar com a visão de mundo de cada um, que por sinal muda constantemente ao longo das décadas, dos anos. Nunca vai ser igual uma a outra. A gente tem relatos de experiências de quase morte desde a antiguidade, desde os livros de Platão, ele relatava. A Bíblia relata vários casos, mas cada um com sua linguagem. Mas o que a gente tem que buscar é justamente um eixo, a gente tem que tentar identificar um eixo comum a todas essas experiências. E muitas vezes esse eixo está escondido atrás de símbolos, que a gente tem que olhar por trás para poder entender. Então eu espero que esse esclarecimento, que na verdade é para as pessoas que se interessam pelos estudos, pela ampliação do conhecimento, não é para as pessoas que estão buscando apenas um entretenimento naqueles relatos, mas as pessoas que estão realmente querendo aprender quais são os mistérios, né, que se escondem aí no mundo da espiritualidade humana. E para que vão servir esses estudos? Eles vão servir para que nós nos conheçamos, né? Estamos em busca do autoconhecimento. Queremos saber quem somos. Existem fenômenos inegáveis no campo da espiritualidade, como as premonições, são inegáveis porque elas são previstas e realmente acontecem. As comunicações telepáticas, as visões de pessoas que já morreram e que trazem suas mensagens, que são conferidas muitas vezes com a realidade e são confirmadas. Sonhos que trazem revelações sobre o futuro ou sobre o presente, que trazem respostas para alguma questão da vida cotidiana. Então, e as próprias EQMs, né, que quando as pessoas que estavam numa situação que não poderiam relatar nada sobre aquilo que estava acontecendo ali naquele ambiente, ou mesmo em outros ambientes onde ela não estava presente, e ela relata e aquilo bate com a realidade. Então a gente vê que o campo da espiritualidade ele não é feito só de criação, não é feito só de imaginação, ele é feito também de elementos concretos, que são verificáveis, mas nem todos são verificáveis. Então, devido a esses fenômenos, a ciência está começando a considerar a possibilidade da existência do espírito humano. Está começando a olhar para essa área com alguma curiosidade, dando crédito a alguns relatos.
E à medida que as pessoas vão relatando suas experiências, outras pessoas vão vendo, vão se identificando, vão se encontrando, vão se entendendo e vão tendo mais coragem de expor também as suas experiências. E as pessoas que não viveram essas experiências têm a oportunidade de aprender coisas importantes sobre si mesmo, para que não só aqui ela saiba viver de forma a não aumentar as situações desagradáveis, a não colher frutos amargos de suas próprias ações, assim como também no final da vida e na transição, na passagem para a vida espiritual. Ela não tenha que passar por situações de sofrimento. Essas experiências luminosas têm muito a nos ensinar e nós podemos colher muitos frutos, não só de conhecimento teórico sobre a espiritualidade, mas de conhecimento prático na redução dos nossos sofrimentos, das nossas dores, porque aquilo que a gente conhece, a gente passa a conhecer, a gente passa a considerar natural e dessa forma muitos sofrimentos são eliminados. Então nós podemos também, as pessoas que não vivem essas experiências, podem colher muitos frutos dessas pesquisas. Então é isso, amigos. Vamos continuar juntos. Eu peço que as pessoas que tenham suas experiências luminosas possam compartilhar aqui conosco. Vocês que fazem parte do canal, dessa comunidade de buscadores, continuem comentando, dando suas contribuições, questionando, observando de forma crítica aquilo que é apresentado e aquilo que é comentado geralmente por mim. Fiquem à vontade e vamos deixar essa nossa pesquisa seguir seu caminho e alcançar seus objetivos. Fiquem todos em paz e até o nosso próximo encontro.